Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. No vídeo de hoje vamos explorar o conceito de ebulição e as suas características dentro da compreensão de mudanças de fase de uma substância. Começando com a nossa ideia inicial, é que aumentar a pressão na superfície de um líquido aumenta o ponto de ebulição do líquido. Guarde bem essa informação. Aumento de pressão implica um aumento do ponto de ebulição. Sob certas condições, a evaporação pode ocorrer abaixo da superfície de um líquido, formando bolhas de vapor que são empurradas para a superfície pelo empuxo. Aqui então você já tem duas características que diferem a ebulição da evaporação. Na ebulição, ela vai acontecer abaixo da superfície do líquido e também haverá a formação de bolhas. Na evaporação, isso não ocorria. Essa mudança de fase que ocorre ao longo de todo o líquido, em vez de apenas na superfície, é a chamada ebulição. A pressão de vapor dentro da bolha de um líquido fervente é grande o bastante para resistir à pressão circunvizinha. Então, nós vamos ter, para esse sistema, três forças importantes. A força representada pela pressão atmosférica, ok? A força representada pela pressão que o líquido vai exercer na bolha que se formar e a pressão de vapor que se forma dentro da bolha. São essas três forças importantes. Então nós temos o seguinte raciocínio: a menos que a pressão de vapor seja suficientemente grande, as pressões circundantes irão colapsar quaisquer bolhas que possam formar-se. Então, se essa força de vapor, se essa pressão de vapor não for grande o suficiente, essa força e essa força vão fazer com que essas bolhas acabem não se formando. Agora, se for abaixo do ponto de ebulição, a pressão de vapor não é suficientemente grande. As bolhas não formam até que o ponto de ebulição seja atingido. Então, o líquido só vai começar a formar bolha quando atingir o seu ponto de ebulição, ok? À medida que a pressão atmosférica é aumentada, as moléculas de vapor devem se mover mais rapidamente para exercer pressão aumentada e neutralizar a pressão atmosférica adicional. Então, quanto maior a pressão, maior deve ser a pressão de vapor para que as bolhas possam se formar. A uma pressão mais baixa, como em altas altitudes, diminui o ponto de ebulição. Ebulição depende não somente da temperatura, mas também da pressão. Okay? Então eu coloquei aqui do lado a figura de um geyser para explorarmos como a temperatura e a pressão influenciam na ebulição. Então nós temos aqui no geyser um longo buraco no solo e esse buraco ele vai ser preenchido por água. Vai acontecer é que esse geyser ele tem aqui embaixo uma fonte de energia, que é, por exemplo, uma fonte vulcânica, que vai fornecer energia para esquentar essa água. Acontece também que, devido a esse aquecimento da água, nós podemos ter a formação de bolhas aqui embaixo. Essa formação de bolhas vai ter dentro delas uma pressão de vapor. E se essa pressão de vapor for suficientemente grande para vencer a pressão que o líquido exerce nessa bolha e também a pressão atmosférica que atua sobre a superfície do líquido, essas bolhas vão começar a subir, empurrando uma grande camada de líquido que está aqui em cima, e então o geyser entra em erupção. Então perceba que a erupção do geyser está relacionado com o processo de ebulição. E perceba também, ok, que é isso aqui que eu quero destacar, quanto mais profundo se está no geyser, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta. Significa que quanto maior a coluna de água existente sobre essas bolhas, mais pressão essa água está exercendo sobre a bolha. E se
elas estão submetidas a uma maior pressão, maior será a temperatura de ebulição. Continuando a nossa exploração do conceito de ebulição, agora falando sobre alta pressão. Uma panela de pressão tem uma tampa apertada que não permite que o vapor escape até que se atinja uma certa pressão. À medida que o vapor se acumula dentro da panela de pressão selada, a pressão sobre a superfície do líquido aumenta, o que evita a ebulição. O aumento da pressão força a água a atingir uma temperatura mais alta, antes que a ebulição possa ocorrer. O aumento da temperatura da água cozinha os alimentos mais rapidamente. Olha esse raciocínio que interessante. Dentro de um contexto da panela de pressão, é que o aumento da temperatura da água é que cozinha os alimentos mais rapidamente. É muito comum a gente pensar que é o processo de fervura da água que cozinha os alimentos, mas não, é o seu aumento de temperatura, que por sua vez está relacionado com o quê? Com o aumento da pressão. Agora falando sobre baixa pressão. É importante observar que é a temperatura elevada da água que cozinha o alimento, e não o processo de fervura. Em altitudes elevadas, a água ferve a uma temperatura mais baixa. Por exemplo, na cidade de Denver, a água ferve a 95 graus Celsius, em vez dos 100 graus Celsius a nível do mar. Ok? Por quê? Porque a cidade de Denver, lá nos Estados Unidos, está a uma altitude maior em relação ao nível do mar. Então, aumentou a altitude, diminuiu a pressão. Diminuiu a pressão, diminuiu a temperatura de ebulição do líquido. Se você tentar cozinhar alimentos em água fervente de uma temperatura mais baixa, você deve esperar mais tempo para cozinhar adequadamente. Então, quanto menor a temperatura de ebulição, mais tempo você vai levar para cozinhar o alimento. Ebulição, como a evaporação, é um processo que esfria o líquido, que isso fique bem claro. É um processo de esfriamento do líquido. Quando 100 graus Celsius de água, a pressão atmosférica está fervendo, conforme mostrado aqui na figura, o calor é removido tão rápido quanto é adicionado. Então, por que ebulição é um processo de esfriamento do líquido? Porque se você tem o aquecimento do líquido, ok? E se esse líquido não esfriasse, quanto mais calor você adicionasse, essa temperatura não iria parar de subir. Continuando. Se o arrefecimento, ou seja, se o resfriamento não ocorresse, a aplicação contínua de calor na água resultaria em um aumento contínuo da temperatura. Então vai acontecer que, ao adicionar calor numa substância, ela vai atingir o seu ponto de ebulição, ok? E não vai passar mais desse ponto. Isso implica que a quantidade de calor que você está fornecendo pode estar sendo equivalente à quantidade de calor que essa substância está perdendo. Essa energia que está sendo perdida pela substância é o seu arrefecimento, ou seja, ela está esfriando. Pense na seguinte situação. Uma vez que a ebulição é um processo de resfriamento, seria uma boa ideia, para esfriar as suas mãos quentes e pegajosas, mergulhar ela em água fervente? Explique essa ideia. Seria uma boa ideia? É quase que um senso comum, né? E a resposta seria um enfático não. Quando dizemos que a fervura, ou seja, que a ebulição é um processo de resfriamento, o que se quer dizer? Que a água e não as mãos estão sendo resfriadas. O mergulho em água em 100 graus Celsius seria mais desconfortável para as mãos, porque haveria uma quantidade considerável de energia sendo transferida para as suas mãos. Isso poderia provocar queimaduras. Então, que fique bem claro,
A ebulição é um processo de resfriamento. Apesar de que, para se haver a ebulição, precisa-se que o líquido receba energia. Finalizando com a nossa rapidinha com o seu professor, que é: qual é o efeito da pressão sobre a temperatura de ebulição de um líquido? Muito fácil, não? Disse várias vezes ao longo de todos os slides mostrados. Aqui estão as referências para construir esse momento de discussão com vocês. Eu espero que você deixe um seu comentário a respeito de alguma dúvida que você tenha a respeito de ebulição. Muito obrigado pela sua atenção e espero que de alguma forma eu tenha colaborado para o seu aprendizado a respeito de ebulição. Lembra que provavelmente esse é o único canal que você não é obrigatório a se inscrever, você não precisa compartilhar e nem curtir nada. O único compromisso que eu tenho com você é que você aprenda mais e melhor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.